E aí, pessoal, beleza? Então, a gente vai gravar aqui agora exercícios. Essa aula vai ser dividida em duas partes, mas antes de você ver essa aula em si, eu queria te fazer uma pergunta. Você já estudou calorimetria? Já estudou? Se não estudou, tem os nossos dois vídeos, o calorimetria parte 1, calorimetria parte 2. A parte 1 vai falar sobre o calor sensível e o calorimetria parte 2 vai falar sobre o calor latente. Então, se você não viu ainda esses exercícios, não vem direto para os exercícios de prova. Vai lá, faz as aulas, faz alguns exercícios antes. Por quê? Porque os exercícios aqui do Enem não foram tranquilos assim. Tiveram muitas pegadinhas, muita conta, muito algebrismo, então a gente tem que estar muito bom nisso aqui, beleza? Então vai lá, dá uma olhada. Essa nossa aula de exercícios do Enem vai ser dividida em duas, porque ela está bem complicada, as questões foram bem densas, mas são muito importantes porque, com certeza, prova do Enem sem questão de calorimetria não existe. Todo ano tem calorimetria na prova do Enem, pode ter certeza. Então, você vai ver que a primeira vez os exercícios vão ser um pouquinho mais difíceis, mas depois são sempre a mesma coisa, beleza? Essa é a primeira aula, nós vamos ter agora nossa primeira aula de exercícios de questões do Enem. A gente vai ter uma outra aula, foi dividida em dois porque ficou em 1h20 a resolução de todos, porque são bem complicados os exercícios, beleza? Então vamos lá. Ó, as altas temperaturas, se você quiser dar uma pausa e ler você mesmo, é interessante. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre as peças de automóveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores, a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos aos motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que o fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorve o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido à atmosfera. Então, o negócio é o seguinte, antes da gente continuar, vamos explicar o que ele falou aí. Eu tenho um motor, né? Tem até um exercício que a gente vai fazer nessa aula também, que fala sobre a usina, que entra água e a água passa para resfriar os motores. É justamente sobre isso. Só que lá a gente vai fazer a conta que a gente vai ficar só na teoria. Então eu tenho o motor e aí a água ela vem e a água ou o líquido que seja passa por aqui. Como o líquido está numa temperatura menor, o que vai acontecer? Vai haver troca de calor, o líquido vai receber energia, então ele aumenta a sua temperatura, e o motor que está perdendo energia, ele vai diminuir a sua temperatura. Então isso que acontece. E para que isso, aí ele quer saber qual a propriedade do fluido, deve possuir para cumprir o objetivo com maior eficiência. Então, o fluido ele tem que tirar o máximo de energia possível, né? E a gente sabe que a energia que o fluido vai tirar, que ele vai receber, é mc delta T. A massa do fluido não depende de qual é o fluido. Então, o que acontece aqui, ó? Opa, coloquei, eu fiz besteira aqui. Deixa eu colocar aqui maiorzinho, o Czinho. O Czinho. A energia, eu quero tirar o máximo de energia possível, né? E que varie o menos possível a temperatura, porque eu não quero também, quando o fluido sair lá do outro lado, o fluido sair super quente, né? Então, para que eu tenha uma variação de temperatura menor, o que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que mexer com esse carinha aqui, ó, que é o calor específico. Então, o calor específico é o principal, cara. Agora, o calor específico tem que ser alto ou tem que ser baixo? Ele tem que ser alto, porque aí o corpo ele precisa de mais energia para esquentar. Repara o seguinte aqui na fórmula, olha, calor. Olha o que eu vou fazer aqui. MC, passei o ΔT para baixo. Gente, eu já falei isso em outros exercícios que eu fiz. Tem um vídeo sobre questões da especialista, muito interessante, que eu falo de novo dessa fórmulazinha, dessa questão do calor específico e da variação de temperatura. Repara que o calor específico e a variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que vai acontecer, então? Quer dizer o seguinte, se você quer uma baixa variação de temperatura, calor específico e variação de temperatura. Se você quer uma baixa variação de temperatura, você vai ter que ter um calor específico
alto, porque eles são inversamente proporcionais. Por isso que a resposta é letra A. Tranquilo? Fica atento a isso. Calor específico e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais. Se você quer variar pouco a temperatura do corpo, você vai ter que ter um calor específico alto, beleza? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão, que é do Enem de 2019, né, 2019, ela é uma questão simples, só que cheia de pegadinha, tá? A gente vai usar uma fórmula simples, né, o que macete, mas ela é cheia de pegadinha, beleza? Então vamos analisar ela com muita atenção. Leia primeiro, dê uma pausa no vídeo, leia a questão e aí a gente vai resolver, beleza? Só que ela tem várias pegadinhas, vamos ficar atentos a todas elas. Bom, você já leu a questão, então vamos lá. Uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Então ela queimou, a energia liberada pela queima da castanha de caju vai aquecer a água. Então da onde que está vindo a energia para aquecer a água? Da castanha de caju. Mas quem está sendo aquecido? A água, isso é importante. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50%, aqui está a primeira pegadinha, 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, né? O menos 1 está indicando que está para baixo, né? Está dividindo. E que a temperatura inicial da água, a outra pegadinha está aqui, a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. Então, beleza, ó. Vamos anotar as informações aqui, ó. As informações importantes estão aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Todas as informações importantes que você vai precisar. Você vai precisar dessa informação do 2,5 gramas de castanha de caju. Você vai precisar dessa informação que é a massa da água. É a massa da água. 50% da energia. Temperatura inicial da água 20 e 70 quilocalorias. 70 quilocalorias. Agora, detalhe, isso quantidade por porção de 10 gramas de castanha. Beleza, vamos entender agora o exercício no próximo slide. Então, o exercício falou o seguinte pra gente, ó, a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Lá na tabela, a única informação importante da tabela era essa, que 10 gramas de castanha de caju forneciam 70 quilocalorias. Então, se eu já consegui fazer aqui a regra de 3, 2,5 gramas vai ser x. Né? Se você, por exemplo, igual a Tânia, já percebeu lá que o 2,5 é 1/4 de 10, então a energia também vai ser 1/4, né? Mas se você não percebeu, faz a regra de 3 tranquilo aqui, que vai dar o mesmo resultado. Então, 10x é igual a 70 vezes o 2,5, 70 vezes o 2,5, vou botar o vezes aqui como o pontinho aqui, para a gente não confundir com o x. Então, a energia aqui, o x, vai ser 70 vezes o 2,5 dividido pelo 10. Cortou o 0 com 0, o x foi o 7,5, vezes o 7 vezes o 2,5. Então, o x deu 17,5, detalhe, gente, quilocalorias. O que é quilocalorias? O quilo, gente, ele sempre é vezes 1000. Então, na verdade, 17.500 calorias. Beleza? Então, essa aqui foi a energia. Só que, dessa energia, eu peguei apenas 50% dela. Era a primeira pegadinha. Então, 100% era o 17.500. 50% só é igual a x. Bom, aqui eu não vou ficar fazendo essa conta aqui. 17.500. Na verdade, 17.500 sendo 50%, é só dividir por 2, que dá 8.750 calorias. Beleza? Então, essa
foi a energia, era a segunda pegadinha. Muita gente utilizou, eu vi gente muito boa, gente que sabia muito bem a matéria, caindo nessa segunda pegadinha. A primeira, o quilocaloria aqui, a segunda pegadinha é esse 50%. Vamos lá. Então eu sei que Q é igual a MC delta T. Eu tenho que eu gastei 8.750 calorias. A massa, isso aqui para aquecer a água, viu, gente? Isso aqui foi para aquecer a água. A massa de água foi 350. Calor específico da água, 1. E eu vou descobrir aqui a variação de temperatura. Então, 8.750 é igual a 350 vezes 1 é 350, passa dividindo. E aí, aqui, variação de temperatura, você faz aqui o 875 dividido pelo 35, você vai obter 875 dividido pelo 35, vai obter uma variação de temperatura de 25 graus Celsius. Bom, aqui é aquele ponto que você erra feliz, né? Porque se você não para e lê o que o exercício perguntou, gente, é fundamental que você numa questão, principalmente numa questão como essa, que você saiu fazendo um monte de coisa, que você pare e veja o que o exercício está te perguntando. O que o exercício te perguntou? Vai lá e lê a última frase do exercício. Vou lá. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final? O que você acabou de obter aqui não foi a temperatura final, foi a variação de temperatura. E variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura foi de 25, a temperatura final é o que você quer saber, menos a temperatura inicial a gente viu lá no exercício que era 20. Esse menos 20, né, menos temperatura inicial, por isso ficou menos 20, passa para o outro lado, mais 20, e repara, a gente tinha o 25 nas respostas, beleza? Então fique atento para não perder uma questão dessa por bobeira. Então a temperatura final não era de 25 como estava aqui, isso aqui foi a variação de temperatura. A temperatura final foi os 45 graus Celsius. Então fica atento para não cair em nenhuma dessas pegadinhas. Fica atento às unidades, veja, eu entrei, aqui estava em quilocalorias, transformei para caloria. Por quê? Porque eu já vi que meu calor específico, qual que era o calor específico que ele deu? 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, o calor tinha que estar em caloria. Então, passei o calor para caloria. Passei o calor para caloria, lembrando, ele usou só 50%. Então, eu usei 50%. Já estou quase lá, cheguei nesse valor de 25 graus Celsius. Tinha essa resposta, gente, cuidado. Nunca marque uma alternativa antes de ler se realmente esse número que você achou é aquilo que o exercício está pedindo. Às vezes tem que somar um 2, tem que somar um 3, tem que fazer uma coisinha e às vezes você perde uma questão por bobeira depois de ter feito um tanto de conta perdido esse tempo todo. Beleza? Fica muito atento e não dá esse vacilo não. Beleza? Valeu, pessoal. Próxima questão. Durante a primeira fase de um projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuraram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius. Bom, gente, se você quiser pausar e ler você mesmo, antes mesmo de eu ler com você, é interessante também. Sempre os exercícios é bom que você faça isso. Então, vamos lá. Acredito que você tenha pausado, se não pausou, pausa agora, lê tudo e agora lê comigo que eu vou lendo e já te falando as informações importantes. Então vamos lá. A nova planta está localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt. 1 megawatt é a unidade de potência, beleza? 1 megawatt. Eu vou anotando aqui para a gente para o próximo slide. De potência elétrica e em razão das restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada
por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Gente, essa informação aqui é importantíssima. O dobro dessa potência. Então, na verdade, não vai ser uma potência de 1 megawatt, vai ser uma potência de 2 megawatts. Uma potência de 2 megawatts. Beleza? Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius, em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Então, olha só, daqui a pouco eu vou mostrar no próximo slide tudo isso direitinho. Considere o calor específico da água igual a 4 quilojoules por quilograma por grau Celsius. Essa aí é a informação do calor específico da água, beleza? Unidade de energia quilojoule, unidade de massa quilograma, unidade de temperatura grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas, então ele quer saber quantos quilogramas a cada 1 segundo. Olha que interessante, quilogramas por segundo, ele quer saber quantos quilogramas por segundo. Vamos entender, vamos fazer um desenhozinho disso aí, desse problema para você. Vamos lá. Bom, pessoal, então o que acontece é o seguinte, olha. Eu tenho um rio, beleza? Eu tenho um rio. Esse rio, ele está com a água a temperatura de 25 graus Celsius. Aqui do lado desse rio tem uma fábrica, beleza? Essa fábrica, ela pega a água do rio entra aqui, beleza? Vai passar pela fábrica e vai voltar aqui fora. Para que essa água entra aqui? Ele não usa ela, ele não suja ela nem nada, ele só pega essa água. O motor dele, por exemplo, vamos dar um exemplo, imagina que fosse o motor. O motor que ele utiliza lá começa a esquentar. Aí o que ele faz para resfriar o motor? Passa água, porque quando eu tenho um corpo com a temperatura menor do que a do outro, né? Quando tem temperatura diferente, vai haver troca de calor. Então a água vai estar numa temperatura menor que a do motor, então vai passar energia do motor para a água se esquenta e o motor se esfria. Então é isso que acontece. Só que essa variação de temperatura, ela não pode ser maior que 3 graus Celsius. O exercício falou isso aqui para a gente. A variação de temperatura não pode ser maior que 3 graus Celsius. Beleza? Então, ele forneceu algumas informações para a gente. Por exemplo, ele falou que o calor específico da água era de 4 quilojoules por quilograma grau Celsius. Falou que a potência era uma potência de 2 megawatts. Vamos entender o que é 2 megawatts. 2 megawatts é 2. O mega, esse M aqui, quer dizer 10 a sexta. Sempre que for M, é 10 a sexta. Então, o mega é 10 a sexta. E o watts? O que é watts? Ou watts? Não sei, depende do que você preferir. É joule por segundo. É energia por tempo. Ou seja, isso aqui, a potência é 2 vezes 10 a 6 joules a cada 1 segundo. Inclusive, o exercício pediu quantos quilogramas por segundo, ou seja, em 1 segundo. Então, ótimo. Quando eu falo de 2 vezes 10 a 6 joules em 1 segundo, eu estou falando da energia em 1 segundo. Então, com essa energia aqui, eu vou ver a energia em 1 segundo, que é o que eu quero. Eu quero quantos quilogramas por segundo. Então, eu estou trabalhando na mesma unidade de tempo. 1 segundo, 1 segundo. Então, é o seguinte, gente. Quando essa água passa lá, ela recebe calor. E calor, como ela não vai mudar de fase, ela vai mudar de temperatura, a gente vai usar o quimacete. Agora, tem um detalhe muito importante. Olha, o calor específico está em quilojoule por quilograma por grau Celsius. Quer dizer que o calor tem que estar em quilojoule, a massa tem que estar em quilograma
e a variação de temperatura tem que estar em graus Celsius, porque é o calor específico que manda aqui, beleza? Então, tranquilo. Vamos lá. O calor não está em quilojoule, está em joule. Aí você tem que saber o seguinte, ó. Toda vez que tiver o quilo ou não tiver, aí você tem que fazer isso aqui, ó. Se eu quero ir de joule para quilojoule, eu divido por 1000. Se eu quero ir de quilo para joule, eu multiplico por 1000. Então, se você quer colocar o quilo na unidade, está em joule. Quer colocar o quilo, você divide por 1000. Aí você está colocando o quilo. Se você quer tirar o quilo, aí você multiplica por 1000. Foi igual a gente fez aqui no mega. O mega é a mesma coisa. Se eu tivesse joule e megajoule. Se eu quero ir do joule para o megajoule, eu divido. Quem que é joule? 10 a sexta. Se eu quero ir do megajoule para o joule, eu multiplico por 10 a sexta. Aqui, divide por 1000, que é 10 a terceira. Multiplica por 1000, que é 10 a terceira. Ou você divide por 10 a terceira, ou multiplica por 10 a terceira. No nosso caso aqui, 2 vezes 10 a 6, 2 vezes 10 a 6, dividido por 10 a 3. Aí eu vou ter aqui, ó, 2. 10 a 6 dividido por 10 a 3, 6. Aí você subtrai os expoentes. 6 menos 3 dá 10 a 3. Essa era a grande parte do exercício. A parte mais importante era você fazer isso aqui. Beleza? Fazer essa conversão aqui, porque agora já está tudo certo. Eu vou descobrir exatamente a massa, que é o que eu queria saber desde o início. Qual que é a massa em 1 segundo. Por isso que eu peguei a energia que ele me dá a cada 1 segundo. Então, o calor foi 2 vezes 10 a 3, 2 vezes 10 a 3, que é igual a massa, que eu quero saber. Calor específico, 4. E a variação de temperatura máxima que a gente pode ter? De 3. Então, ficou 2 vezes 10 a 3 é 2. O que é 10 a 3? É 1000. Que é igual a 4 vezes 3, 12m. Então, o m vai ser o 2 vezes 10, dá 2000. 2 vezes 1000, 2000. Dividido pelo 12 agora. Então, a massa, se você fizer essa conta, ela vai dar uma dízima. Vai dar uma dízima. Opa, fiz errado aqui. Ela dá essa dízima aqui, ó. 166,666. Dá 166,6666, vai ao infinito. Aí o seu exercício, nas suas respostas, ele arredondou para valores inteiros. Então, a gente arredondou para 167 quilogramas. Essa não é uma questão simples, é uma questão bem complicada, beleza? Tá? Mas tudo seria errado se... Quais foram as duas pegadinhas do exercício? Considerar a potência de 2 megawatts. Porque ele falou 1 megawatt, depois ele fala que ele utilizou o dobro. Então, a primeira pegadinha do exercício era isso aqui. Segunda coisa importante, eu tinha que saber que potência ali seria joule por segundo, então no tempo de 1 segundo, por isso que eu fiz 1 kg por segundo. Eu usei 1 segundo para os dois. O tempo que a gente considerou então foi o tempo de 1 segundo, beleza? E terceiro pegadinha era fazer a conversão aqui do joule para quilojoule, beleza? Então, tranquilo. Ótimo, vamos para o próximo exercício. Bom, gente, se você quiser dar uma parada aí no vídeo e ler o exercício, é bem interessante, né? Eu vou ler agora, já coletando informações, explicando, mas é bom que você já passe o olho primeiramente, beleza? Deu uma pausa, leu, vamos lá. O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água. Aí ele já me dá aqui a densidade da água. Me deu aqui a densidade falando o seguinte, olha, a água é 1 kg para cada 1 litro, 1 kg por litro, beleza? Para o uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado é de, olha só, 0,03 kW para cada 1 metro quadrado. Peraí, mas o painel tem 1 metro quadrado. Eu ganho 0,03 kW por metro quadrado. Se eu tenho 1 metro quadrado de painel, é 0,03 kW que eu estou ganhando. Então, essa informação aqui foi
é bem redundante, né? Ele falou que o painel tem área de 1 metro quadrado e eu ganho 0,03 kW por metro quadrado. Então, na verdade, qual que é a potência que eu estou recebendo, né? Isso aqui não é energia, é potência. Quilowatt. O valor do calor específico da água, calor específico da água, C, kJ por quilograma por grau Celsius, é 4,2. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro? Quando eu falo 1 litro, você ouve 1 quilo, porque 1 litro é 1 quilo. E aqui você já percebeu, não só porque você está na aula de calorimetria, mas você já está acostumado com esses exercícios, falou calor específico, você já sabe que você vai falar da formulazinha que macete, MC delta T, você já sabe disso. E se você já sabe disso, você não se importa com volume, você se importa com massa. Então ele falou 1 litro, a gente está falando na verdade de 1 quilo. Beleza, então vamos entender agora o exercício. A gente apenas agora identificou as grandezas. Beleza, vamos entender o exercício aqui agora. Olha, o exercício falou para a gente o seguinte, ó. Olha só. O painel, ele dá 0,03 quilowatts. Essa é a energia, é a potência do painel. Era por metro quadrado, como é 1 metro quadrado, é isso aí. Então, beleza. Gente, watt, ou watts, não sei como você prefere chamar, é 0,03 quilojoules a cada 1 segundo. Então, esse painel fornece 0,03 quilojoules, quilojoule é medida de energia, a cada 1 segundo. Kilojoule por segundo é o watt. Beleza? Então, é isso que ele falou. Olha, esse cara fornece 0,03 kJ por segundo. Ele quer saber quanto tempo esse cara precisa para aquecer a água de uma temperatura inicial. Olha lá no exercício, ele falou uma temperatura inicial de 20 graus Celsius para uma temperatura final de 70 graus Celsius. Então, qual foi a variação de temperatura aqui? 70 menos 20, a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Porque eu preciso descobrir aqui, gente, a energia. Na hora que eu descobrir a energia que eu vou gastar para aquecer a água, aí eu jogo ali e eu acho o tempo. E para achar a energia, que energia que é essa para esquentar a água? É o calor, que é igual a massa. Olha só, gente, cuidado, viu? O calor específico que o exercício deu, presta muita atenção sempre nele, viu, gente? 4,2 quilojoules por quilograma por grau Celsius. Quer dizer que o calor tem que estar vai sair em quilojoules, a massa em quilograma e a variação de temperatura em graus Celsius. Beleza. Então, a massa está em quilograma. Qual foi a massa? Foi a massa de 1 quilo. Calor específico é esse cara que a gente acabou de falar, o 4,2. E a variação de temperatura foi de 50. Então, com isso, a gente vai fazer agora o calor. O calor vai ser o 4,2 vezes 50. O calor deu 210. Aí é a unidade do calor, hein? Kilojoule, porque o calor específico está em kilojoule. E graças a Deus, ótimo, que já está na mesma unidade aqui, ó, quilojoule também, que eu não tenho que fazer conversão, porque senão eu ia ter que fazer conversão. Então aqui deu 210 quilojoules. Essa foi a energia que eu precisei. A placa fornecia 0,03 kJ a cada segundo. Como eu vou precisar de 210 kJ para aquecer a água de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, eu vou precisar de x segundos. Então, multiplica cruzado, 0,03x é igual a 210. O x vai ser 210 dividido por 0,03. O 210 dividido por 0,03 dá 7.000, tá? Se você ficar com dúvida de fazer essa conta, segundos, tá? Se você ficar em dúvida de como é que faz essa conta, aqui, ó, 210 dividido por 0,03. O 210, inclusive eu vou deixar um pouquinho mais de espaço aqui, o 210
ele não tem casa decimal, a vírgula dele está no final dele aqui. Para eu dividir, aqui tem duas casas decimais, depois da vírgula são as casas decimais, 0,3, acrescenta duas casas decimais aqui e apaga a vírgula dos dois. E aí você pode dividir normalmente. Então, deu 21.000 dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E sobram os 3 zeros que você coloca aqui, 7.000. Beleza? Fica tranquilo, faz isso aí, beleza? Vamos para a próxima questão. Refaz essa questão, lê de novo, tenta entender. Fica muito atento e atenta às unidades. O calor específico, quem é que manda aqui? Calor específico. Ele é o cara que manda na unidade de todo mundo, beleza? O calor específico é o cara que manda nas unidades, beleza? Bom, vamos lá. As especificações de um chuveiro elétrico, potência 4.000. Aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é joule por segundo. Então, esse cara fornece 4.000 joules a cada 1 segundo. Consumo máximo mensal de... Gente, isso aqui é medida de energia. Watt é medida de potência. Quilowatt vezes hora, aí é potência vezes tempo. Isso aqui é energia. E vazão de 3 litros por minuto. Então, esse cara faz 3 litros a cada 1 minuto. Beleza? Vamos lendo. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado com vazão máxima, consumindo, ou seja, foi usado com vazão de 3 litros por minuto. Lembrando que se você não pausou o vídeo e leu o exercício todo, é interessante que você sempre faça isso, tá? Eu já vou lendo, explicando. Então, dá uma pausa, lê o exercício todo e depois volta com a explicação. Foi usado com vazão máxima, consumindo o valor máximo de energia especificado, ou seja, ele consumiu isso aqui, ó, de energia. Beleza? O calor específico da água, 4.200 joules por quilograma por grau Celsius. E sua densidade é 1 kg por litro, ou seja, 1 kg de água que representa 1 litro de água. A variação de temperatura da água nesses banhos foi mais aproximada de... Gente, olha só. Então, o negócio é o seguinte. A potência do chuveiro foi uma potência de 4.000 joules a cada 1 segundo. Então, a cada segundo, eu consumia 4.000 joules de energia. E qual que era a vazão? Era uma vazão de 3 litros por minuto, ou seja, 3 litros a cada 60 segundos. Como eu estou vendo a energia aqui em segundos, eu vou trabalhar com o tempo em... desculpa, gente. Como eu estou vendo a energia aqui de 4.000 joules em 1 segundo, eu vou trabalhar aqui com a vazão em 1 segundo também. Inclusive, eu vou até arrumar isso aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu não tenho que 1 quilo por litro. Presta atenção que eu vou fazer aqui agora, para você não confundir. Eu não tenho que a densidade é 1 kg para cada 1 litro. Então, se são 3 litros por 60 segundos, 3 litros por minuto, é a mesma coisa que 3 quilos a cada 60 segundos. E em 1 segundo, que é o tempo que eu tenho, que foi essa energia aqui de 4.000 joules. Em 1 segundo, eu vou chamar de x. Então, fica 60x é igual a 3. Vê se você vai entender o que eu fiz aqui então agora. 3 por 60, dá para simplificar os 2 por 3. Gente, se não dá exata conta, aqui até vai dar exata, né? Mas eu vou deixar na forma de fração. Divide os 2 por 3, fica 1 sobre 20 quilos. O que eu falei aqui agora, gente? Que em 1 segundo, quanto que teve de massa? 1 sobre 20 quilos. Beleza? Vamos para o próximo slide que a gente vai terminar esse exercício agora. Então, gente, ó, o calor ele é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É o famoso quimacete. Qual foi a energia que esse chuveiro recebeu em 1 segundo? 4.000 joules. Qual foi a massa? A gente acabou de ver ali que a massa em 1 segundo foi de... Lembra, gente? Eu vi o tempo de 1 segundo. Por que eu fiz o tempo de 1 segundo? Porque a potência era 4.000
joules por segundo, ou seja, a cada 1 segundo. Então, a massa é de 1 sobre 20. O calor específico da água, ele falou que era 4.200 joules por quilograma por grau Celsius. E a variação de temperatura é o que eu quero saber. Eu vou descobrir aqui agora. Beleza? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, 4.000 é igual, já vou cortar esse zero com esse zero aqui. O 420 dividido por 2 dá 210 ΔT. Então, a variação de temperatura foi de 4.000 dividido por 210. Corto o zero com zero. Aqui eu faço a continha mesmo, não tem jeito. Gente, algumas pessoas fazem até um negocinho legal, que é o seguinte, eu vou primeiro fazer o valor aqui aproximado, que eu fiz a conta mesmo, 19,04 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 19 graus Celsius. Só que é o seguinte, aqui, às vezes, como ele pediu o valor aproximado, às vezes vale a pena, às vezes, você roubar um pouquinho aqui, né? Tipo 421, 400 por 20, né? Daria aproximadamente 20. Se as respostas não estiverem tão próximas, às vezes vale a pena você roubar desse jeito, beleza? Mas a resposta era essa aqui, 19 graus Celsius, beleza? Dá uma lida, volta e começa a ter essa maldade aqui. Se falou joule por segundo, é 4.000 joules em 1 segundo, porque ele não te fala o tempo, ele faz isso, e aí você tem que ter essa malandragem aí, beleza? Então, valeu! Bom, pessoal, essa questão vai falar assim pra gente, ó, no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação de temperatura da água em função da vazão para 3 condições, morno, quente e super quente. Na condição super quente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Bom, ele fala assim, ó, considerando o calor específico da água, olha lá, ele falou calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma por grau Celsius. E a densidade da água, tá faltando grau Celsius aqui, vamos colocar o grau Celsius aqui. E a densidade da água, 1 kg por litro. Densidade da água, 1 kg por litro. Com as informações dadas, a potência na condição morno, então ele quer a condição morno, corresponde a que fração da potência na condição superquente. Então ele quer morno em relação a superquente. Beleza? Então ele quer a morno em relação a superquente. Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa no exercício é você entender o que você quer. Ele pediu quanto que a potência do morno, qual é a fração que a potência do morno corresponde à potência do superquente. Então, eu vou fazer, no caso, o que eu quero mesmo, a minha resposta é a divisão da potência do morno pela potência do superquente. E o que é a potência do morno? Potência é energia por tempo. E no nosso caso, a energia vai ser o calor dividido pelo tempo. Então a gente chega nisso. Para eu achar o que eu quero, eu vou ter que fazer a potência do morno, vou ter que fazer a potência do superquente e depois fazer uma dividida pela outra. E aí é o seguinte, olha, aqui eu tenho que usar esse gráfico. Vamos entender que gráfico é esse. É de elevação de temperatura por vazão, ou seja, quanto que está aumentando a temperatura de acordo com a vazão. O que é a vazão? É quanto de água está ali passando no seu chuveiro. Por exemplo, aqui eu tenho uma vazão de, aqui ó, 9 litros por minuto, ou seja, passam 9 litros a cada minuto. Repare que quando vai aumentando a vazão, a variação de temperatura diminui. É aquele esquema, né? Na hora que você está tomando banho, na hora que você abre menos o chuveiro, quanto menos você abre o chuveiro, né? Você quase deixando ele desligar, né? Vai ter um maior aumento da temperatura dele. É isso que acontece. Então, quanto menos água está passando,
é menos massa para o chuveiro esquentar, então ele vai esquentar mais, né? E quanto mais você abre, ele esquenta menos. Bom, aí eu tenho que escolher um ponto desse gráfico, tanto para o morno quanto para o superquente, lembrando que aqui, ó, 1 é o morno e o 3 é o superquente. Eu só vou me preocupar com esses dois. O quente eu nem vou trabalhar, vou ignorar o quente. Então, qual desses pontos eu vou trabalhar? Presta atenção se eu usasse o ponto de vazão 4 litros por minuto. Qual que seria aqui o 4 litros por minuto? Qual que seria a variação de temperatura? Não fica muito bem estabelecido. Olha só se eu escolher a vazão de 3 litros por minuto. 3 litros por minuto, qual que é a variação de temperatura? Tem até uma reta aqui mostrando, ó. Inclusive aqui, ó, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá de 2 em 2. Então, quando a vazão é de 3 litros por minuto, 3 litros por minuto, qual foi a variação de temperatura? Ou seja, aqui para o morno. Aqui é o morno. Então, quando é o morno, que é uma vazão de 3 litros a cada 1 minuto, qual foi a variação de temperatura disso? Foi uma variação de temperatura, repara ali, de 12 graus Celsius. Nessa mesma vazão, olha aqui para o superquente. Chegamos aqui, vem aqui agora. Para o superquente, a vazão de 3 litros em 1 minuto vai ser uma variação de temperatura de 32 graus Celsius. Bom, eu tenho litro, que vai ser o volume. Inclusive, o exercício falou para a gente lá que a densidade da água é 1 kg a cada 1 por litro, ou seja, 1 kg por litro. Se eu tenho ali uma vazão de 3 litros por minuto, ou seja, um volume de 3 litros, vão ser quantos quilos? Não precisa nem fazer a regra de 3, né, gente? É 1 kg por litro, então se são 3 litros, 3 quilos. Então, a massa de água que a gente vai utilizar é uma massa de 3 quilos. Beleza. Então, eu já entendi isso aqui. Eu já entendi que o tempo foi um tempo de 1 minuto, porque a vazão é de litros a cada 1 minuto. Olha só, vamos lá. Para o morno. Morno. Qual foi o calor? Calor é MC delta T. Massa. Qual que é a massa que a gente utilizou? 3 quilos. Calor específico, olha, se você voltar lá um pouquinho na questão, ele falou que o calor específico da água era 4.200 joules por quilograma por grau Celsius. E qual foi a variação de temperatura no morno? A variação de temperatura no morno foi de 12. Olha, eu não vou fazer essa conta. Por que eu não vou fazer essa conta? Porque repara que a gente vai fazer aqui a divisão da potência do morno pelo superquente. Então, isso aqui foi o calor. E a gente viu que a potência é o calor dividido pelo tempo. Então, qual foi o tempo? O tempo foi de 1 minuto. Vamos trabalhar o sistema internacional, vamos colocar ele em segundos. Então, o calor foi 3 vezes 4.200 vezes 12. E qual foi o tempo? Tempo de 1 minuto. 1 minuto é o quê? 60 segundos. Não vou fazer essa conta. Repara por que eu não vou fazer essa conta. Daqui a pouco você vai ver. Para o superquente. Superquente. Como é que ficou aqui? O calor é igual a MC delta T. O calor foi a massa de 3 kg também, porque também foi 3 litros. A gente pegou a mesma vazão. Num calor específico, de novo, da água, 4.200. Variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura para o superquente? 32. Então, esse foi o calor. Potência, a gente viu que vai ser o calor dividido pelo tempo. Então, o calor foi 3 vezes 4.200 vezes 32. Dividido pelo tempo, qual foi o tempo? Foi 3 litros por minuto. Então, foi um tempo de 1 minuto, que é 60 segundos. Como eu quero a razão entre a potência do morno, que é essa aqui, e a potência do superquente, eu vou fazer aqui, ó, divisão. Divisão de fração. Aqui, ó, vai ficar 3 vezes 4.200 vezes 12 sobre 60, dividido pela do superquente, que é 3
vezes 4.200, vezes 12, vezes 12 não, desculpa, 32, a do superquente é 32, dividido por 60. Divisão de fração, repete a primeira, 3 vezes 4.200, vezes 12, sobre 60, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é quem? O inverso dela, 60, dividido por 3, vezes 4.200, vezes 32. Repara que quem está em cima pode cortar com quem está embaixo. Então, 60 corta com 60 daqui, o 3 corta com 3 daqui, o 4.200 corta com 4.200 aqui, sobra lá em cima o 12 e sobra aqui embaixo o 32. Você pode simplificar os dois, dar os 2 por 4, aqui fica 3 e aqui fica 8. Essa aqui é a sua resposta. Tá? Veja que se você tivesse feito essa conta, até que você dividir o 60 aqui, simplificar o 60 aqui embaixo, aqui na potência, pelo 4.200 e tudo, até que seria interessante, que aí você não trabalharia com a divisão de fração. Mas fazer a conta em si não era interessante, porque você ia fazer a divisão, saiu cortando tudo, era muito mais fácil. Beleza? Então, quando você tiver um gráfico, se preocupe aqui, ó, igual a gente fez aqui, ó, no 3 aqui. Deixa eu pegar outro apontador aqui para te mostrar as coisas. Né? Então, aqui, ó, você poderia até ter feito 4.200 por 60. 4.200 por 60. Facilitaria um pouco, que aí você não trabalharia com divisão de fração, mas não era interessante que você multiplicasse todo mundo, já que você ia ter que fazer uma divisão depois e você via que você ia cortando. Essas coisinhas fazem toda a diferença na prova, você ganha tempo. E outra coisa no gráfico é você escolher pontos em que você vai ter certeza absoluta do eixo X com o eixo Y. Por exemplo, se eu pego o 5 aqui, uma vazão de 5 litros por minuto, eu não ia ter exatamente qual seria o ponto aqui de variação de temperatura. Então, eu tinha o 3, aqui a vazão de 3, seria mais interessante. Outra coisa nesse exercício que era chata, que ele fez aí, ele dava uma das potências de 6.500 aí, que não servia para nada, que se você usasse ela, dava um valor quebrado, ao invés de dar um valor certo, do jeito que a gente fez aqui. Beleza? Tranquilo? Esse exercício não é fácil. Os exercícios de calorimetria do Enem tiveram muitos exercícios complicados já. Tá? Esse é um deles, é um exercício complicado, tá bom? Dá uma lida, tenta resolver agora você sozinho esse exercício, porque é bem interessante, beleza? Vamos para o próximo.